direto ao ponto. Eu queria compartilhar algo com você que aconteceu comigo há tempo atrás. Uma situação tanto quanto inusitada, porém no final acabou sendo engraçada. Um dia eu fui convidado para levar a palavra, compartilhar o amor de Deus numa igreja, a Assembleia de Deus. Portanto, o pastor que me convidou, ele teve que fazer uma viagem, que era o pastor presidente da igreja, né? Ele teve que fazer uma viagem às pressas, acabou nem avisando o pastor auxiliar quem seria a pessoa que ia pregar. Então, ele me avisou, falou, Rodrigo, estou saindo de viagem, mas pode chegar lá domingo, tal hora, etc e tal. Eu cheguei, eu achei até que eu ia pregar para o grupo de jovens na sala no fundo, alguma coisa assim, na verdade. Eu fiz a pregação para o culto principal ali na igreja mesmo. Então, cheguei na igreja com esse meu estilo, né, o correntão, o braço tatuado, e o pastor auxiliar, na hora que eu cheguei na igreja, tentei, ele olhou para mim e falou, meu filho, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu olhei para o pastor e falei, aceito sim, pastor. Ele olhou e falou, posso orar por você? Então eu falei, pode sim, pastor. Ele orou por mim e tal. Sentei no banco e fiquei na minha, né, quietinho. Aí de repente ele falou, então agora eu vou convidar o pregador da noite, acredito que ele já esteja aqui, eu ainda não sei quem é e tal, e convidou. E eu levantei para pregar, eu vi que ele ficou meio desconcertado ali, e o culto passou, né, foi uma bênção, foi muito gostoso. No final do culto ele chegou em mim e falou assim, meu filho, por que você não falou que era você o preletor da noite e tal? Eu fiquei muito sem graça com a situação. Eu falei, pastor, não tem que se incomodar, porque independente de quantas vezes as pessoas perguntarem para mim se eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu vou dizer todas as vezes necessário. O Senhor orou por mim, o Senhor me abençoou. E não, meu filho, mas eu não sabia que você já era crente e tal, etc e tal. Eu falei, pastor, não precisa se preocupar, não tem que se desculpar. Muitas das vezes as pessoas acham que para ser cristão, para ser crente, para levar a palavra de Deus, tem que usar terno e gravata, né? Tá com o cabelinho feitinho, barba raspadinha. Eu sempre deixo deixar um pouquinho de barba, quase não tenho, mas o pouquinho que eu tenho. E eu quero lembrar você que para você alcançar vidas, não são só as pessoas que usam terno e gravata que vão alcançar vidas. É claro que eu respeito o estilo de cada um e fico muito feliz em ser convidado num lugar assim onde o pessoal tem um estilo um pouco diferente, para poder estar dirigindo a palavra, partilhando do amor de Deus ali. Porque eu, com o meu estilo, eu vou ter facilidade para chegar em pessoas que usam esse mesmo estilo que eu uso. E uma pessoa com terno e gravata, às vezes vai ter mais facilidade para chegar numa pessoa com terno e gravata. Por um exemplo, a gente leva a palavra aqui no sistema prisional, a PAC. Os meninos se sentem bem à vontade comigo quando eu chego lá com esse estilo. É claro que eles também se identificam com a pessoa que vai com terno e gravata, mas às vezes eles se sentem mais à vontade, eles gostam de falar assim, ó, é interessante quando você vem que a gente está falando, parece com a pessoa da mesma linguagem. Você fala de Deus, só que a gente vê que o crente não é careta, o crente faz as coisas também, se diverte também, é claro, se diverte, mas com certeza pautado na palavra de Deus. Lembrando então que muitas das vezes uma pessoa com um estilo de roupa pode estar muito mais cheio do Espírito Santo do que uma pessoa com um terno e gravata. É claro que tem muitos exemplos aí que vestem ternos e gravata que são grandes exemplos de Deus, mas infelizmente hoje em dia temos péssimos exemplos, né? Pessoas que se escondem atrás de vestimentas e de características para parecer ser algo na sociedade. Mas, na verdade, Deus conhece muito bem o coração. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em Samuel, o homem olha a aparência, porém Deus vê o seu coração. Foi exatamente o que aconteceu quando Samuel esteve lá para escolher o rei Davi. O pai de Davi chamou todos os irmãos, exceto Davi, que era o mais moço. Porém, Samuel recebeu de Deus que aqueles não eram ainda aquele que Deus tinha escolhido. E Samuel perguntou, mas o senhor não tem mais um filho? Tenho sim, tenho mais moço que está cuidando das ovelhas. Pois então, vamos esperar ele chegar. Enquanto ele não chegar, nós não cearemos. E assim que Davi entrou, Samuel olhou para ele e Deus falou, é esse. Então, não se preocupe com o que os homens vão olhar e vão dizer de você. Mas tenha certeza que você está pautado na palavra de Deus. É claro que ter um estilo diferente não é o grande problema. O grande problema, muitas vezes, é quando o seu estilo vai totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Quando as coisas que você faz com as suas vestimentas vão contra a palavra de Deus. Usar um acessório ou outro é uma coisa. Agora, alguns tipos de acessórios
são outras coisas, um outro vídeo, uma outra história. Então bora lá, fazer a diferença, fazer a coisa certa, né? Que Deus abençoe, um beijo, um abraço no coração.